Boa noite, minha gente linda! Boa noite, minha gente maravilhosa, minhas borboletas, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 6 de junho de 2024, quinta-feira, 7 horas em ponto, e a gente vai começar aqui a nossa live sobre luto. Antes de a gente começar sobre os processos do luto, né? Junto com a live eu vou também dando algumas dicas pra vocês de filmes que tratam, que abordam essa temática, tá? Mas vamos lá, vamos começar com alguns avisos. Primeiro eu quero saber se vocês estão me vendo e se estão me ouvindo bem. Se tiverem, por favor, digita o número 2 pra eu saber que tá tudo certinho. Eu só tô entrando aqui pra abrir o nosso roteirinho, gente. Só um minuto. O seguinte, vocês podem me fazendo perguntas durante a live, não tem problema. Eu vou parando conforme a gente vai andando e vou respondendo pra vocês. Caso eu não consiga responder tudo aqui hoje, na hora da live, vocês podem me mandar depois por direct se tiverem alguma dúvida. Combinado? A live não fica gravada aqui no Instagram, como eu sempre falo pra vocês. Depois eu baixo ela, faço o download dela e coloco ela lá no canal Psique da Criança, no canal do YouTube, certo? Então, pra quem perdeu ou quem só viu até a metade, pra ver na íntegra, vai estar lá depois. Combinado, minha gente? Então, todo mundo sabe que a gente passa por processos de luto, né? Por etapas do luto. Quando alguém da nossa família, e aqui eu não digo só da nossa família, tá? Mas alguma pessoa que a gente goste, que não seja só da família, um amigo, até mesmo um pet, quando a gente perde, a gente passa, sim, por esses estágios de luto. Pera aí, minha gente, só vou entrar aqui. Só que aqui eu vou falar sobre o luto na visão da psicanálise, que é um pouquinho diferente daqueles estágios do luto da psiquiatria, da psicologia. Então, assim, gente, é muito difícil quando a gente perde alguém. Principalmente alguém que tá em algum período de doença. A gente já começa a viver, na verdade, esse luto muito antes dessa pessoa realmente vir a falecer. Porque o que acontece? Quando a pessoa entra num estágio de doença que sabe que não vai ter como reverter, ou alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, a gente já começa a ficar preparado para essa pessoa que vai partir daqui. Então vamos lá. O luto, na verdade, ele é um processo muito doloroso, porque assim, vamos fazer duas comparações. Quando a gente faz um machucado físico, tá? Alguma coisa na pele, um arranhão, um machucado, a gente consegue curar, sarar e com o tempo, assim, vai passando. Na verdade, às vezes até com um tempo bem rápido, ele vai curando e vai passando e pronto. Acabou as marcas daquilo, né? Ou fica uma cicatriz. Quando a gente tem um machucado, assim, psíquico, que a gente fala, né? Algo muito doloroso que pode afetar a nossa psique, é muito mais difícil a gente conseguir estar se recuperando tão rapidamente como um machucado na nossa pele, como um machucado físico. Por quê? Muitas vezes o luto ele não serve só para quem faleceu, para quem morreu. Mas a gente também entra em luto quando a gente termina um relacionamento, quando a gente vai mudar de um lugar para o outro, quando a gente desfaz uma amizade, quando a gente perde alguma coisa, e aqui eu não digo perder só no sentido de perder uma pessoa, mas perder um emprego, perder uma casa, como tá acontecendo, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul com as questões das chuvas, quantas pessoas perderam, além dos bens materiais, também perderam muitas pessoas, muitos familiares, muitos amigos.
Isso sim é um processo de luto que a pessoa vai passando. Então vamos lá, o que seria o luto na perspectiva da psicanálise? É uma tristeza profunda, tá? É o afastamento de toda e qualquer tipo de atividade sua rotineira. O que você faz? A pessoa se isola, ela não quer estar em contato com outras pessoas, embora seja muito importante ela estar com outras pessoas que possam estar dando suporte e apoio para ela. Claro, de uma forma adequada, né, gente? A perda de interesse no mundo externo. Muitas vezes a pessoa fica tão reclusa, fica dentro de casa, não consegue fazer mais nada. Muitas pessoas, às vezes, que estão vivendo luto, a gente faz o quê? A gente convida pra ir em algum lugar, a gente convida pra sair, a gente convida, vamos dar uma volta, fazer alguma coisa. Essa pessoa não quer. A única coisa que ela quer é ficar dentro de casa, só quietinha. E muitas vezes passando por essa tristeza profunda. E também a incapacidade da substituição de um novo objeto. Quando eu falo aqui objeto, gente, é no sentido assim, ó. Quando somos crianças, quando somos bebês, nós temos o nosso objeto de amor. Esse objeto de amor é a nossa mãe. Por que a gente fala objeto de amor? Ai, porque tá objetivando. Não, objetificando a pessoa. Não, gente, não é isso. É porque na psicanálise a gente usa para o outro sujeito. O bebê é o sujeito e o outro é o objeto. Ou seja, aquele outro sujeito é o objeto de amor dele, a mãe. Então, quando uma pessoa perde alguém faleceu, alguma coisa assim, tem muita dificuldade de fazer essa substituição por esse objeto de amor. Por exemplo, como que alguém vai trazer os mesmos sentimentos que eu tinha, que eu sentia por aquela pessoa que partiu? É muito difícil. Por isso que tem gente que vive luto durante muitos anos. E se a pessoa não consegue se a pessoa não consegue passar por essas etapas do luto, que sim, negação, raiva, barganha, que a gente vai falar aqui depois, ela também pode ficar parada num desses estágios e simplesmente adoecer. Então o luto pode trazer algum tipo de transtorno, alguma questão emocional muito séria? Pode, gente, se essa pessoa não consegue viver o luto. Eu não vou falar agora, eu vou deixar mais pro final, mas eu vou contar depois uma história de um luto que virou patológico e que se transformou numa... O nome é em francês, acho que é folie à toi, que se chama, que é um compartilhamento de uma psicose, assim, sabe? Como se duas pessoas estivessem compartilhando um estado psicótico. Eu vou falar depois pra vocês, tá? E essa questão, esse tipo de transtorno, esse tipo de psicose, a pessoa, na verdade, desenvolveu pelo luto. Depois eu conto pra vocês bem direitinho e também já indico o filme pra vocês, que é muito bom. Então, a partir dos sintomas que a gente vai vendo que a pessoa está sofrendo luto, que está passando por esse luto, tristeza, falta de interesse, ela não consegue substituir aquela pessoa por um outro objeto de amor, quer dizer, ela não consegue ter relação com outras pessoas. Mas mesmo que tenha sido uma amizade, sim, gente, porque se ela tem qualquer afeição, qualquer tipo de amor por aquela pessoa, vai ser muito difícil ela encontrar uma outra pessoa naquele momento, gente, que vá substituir quem partiu, certo? Então tá, então como que a psicanálise ela enxerga, na verdade, o momento de luto? Pro Freud, o momento do luto é um momento de muita dor. Porque é como se a pessoa entrasse num desespero. E a gente entra. Principalmente quando a gente tem uma ligação muito forte com aquela pessoa, o que acontece? Há duas situações que eu falei aqui, eu falei até no início pra vocês. Uma situação de doença que a gente vai se preparando, porque aquela pessoa está doente,
ela tá em estado grave, ela pode vir a qualquer momento a falecer. E existe aquela outra situação que foi por um acidente ou por qualquer outra questão. Seja acidente, seja num assalto, seja em alguma questão, em algum ambiente muito violento, seja de homicídio, ou seja também de suicídio, né? A pessoa se suicidou. Tudo isso a pessoa vai levar um choque muito maior. E aí ela vai entrar no desespero porque é algo que ela não esperava que fosse acontecer com aquela pessoa. Ah, Amanda, mas suicídio a gente pode mais ou menos saber quando a pessoa ela já tá dando sinais. Sim, muitas vezes a gente consegue perceber esses sinais. E muitas vezes a gente não consegue perceber os sinais que essas pessoas vão dando, tá? Eu tenho uma colega minha da psicanálise que ela atendeu um marido de uma moça que tava em depressão profunda. Vocês vão entender o que eu vou dizer aqui. E ele um dia ligou e falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas ela tá super bem, ela ficou super bem de ontem pra hoje. Hoje ela me ligou, era no final do dia, mais ou menos, e disse que me amava muito, que me agradecia por tudo que a gente tinha passado juntos e que ela tava muito feliz. Aí a psicanalista falou o quê? Então tu corre pra casa, porque ela pode fazer alguma coisa. Porque ela não ia ter aquela mudança repentina de um dia pro outro, gente. Depressão não é assim. E, infelizmente, aconteceu mesmo. Ela realmente se suicidou e ele nem imaginava. Ele achou que tava tudo indo bem, né? Com essas questões aí, principalmente dela ter mudado de um dia pro outro, dela ter ligado pra ele, de ela ter conversado com ele, de ela ter dito essas coisas pra ele. Ele achou, bom, ela tá bem, ela tá feliz e tá tudo indo bem. E não. Na verdade, ela tava já planejando fazer isso. Então, gente, por isso que é algo que muitas vezes a gente não espera, tá? Como eu falei ali pra vocês, existem aqueles dois tipos de dor. Uma dor avassaladora que às vezes a gente sente no físico, tipo a dor do parto da mulher, a dor de repente, tu quebrar um braço, uma perna. Todas essas dores, elas vão passar. Na hora que o bebê nasceu, na hora que o teu braço, tua perna tá recuperado, tudo isso volta pra uma recuperação completa. Mas essa dor que a gente fica, essa dor psíquica que vai surgindo, que vai insistindo nesse período do luto, ela é muito mais dolorosa. E o que acontece também, gente? Geralmente, a dor psíquica, principalmente a do luto, ao invés de ela ir diminuindo conforme vai passando o tempo, ela vai fazendo o contrário, ela vai aumentando. Porque lembra que eu falei que tem os estágios lá do luto, né? Então, num primeiro momento, a gente fica naquela negação, que esse é o primeiro estágio, é pensar assim: não, a pessoa não morreu, não aconteceu, não tá acontecendo. Então ela vai ficar negando essa realidade. Isso é um mecanismo de defesa? Sim, é um mecanismo de defesa pra gente não aceitar. E não digo aqui não aceitar de forma proposital, mas inconsciente de que algo aconteceu e eu vou ter que lidar com essa dor, tá? Então vamos lá. Vamos lá falar. O primeiro é a desorientação, o torpor, negação, isolamento. O que essa pessoa começa? Ela vai se dar conta do que aconteceu. Mas ao mesmo tempo que ela se dá conta do que aconteceu, ela vai entrar como se ela ficasse perdida. Será que isso realmente aconteceu? Como se isso não tivesse acontecido. Lembra que eu falei aqui, ó, desorientação, negação, isolamento. Essa pessoa vai estar desorientada. Não aconteceu, não foi isso, a pessoa continua viva, eu vou lá pro hospital, eu vou continuar vendo ela no dia seguinte ou na segunda-feira no trabalho. Ela fica nesse processo de negação constante.
Só que aí o que acontece? As pessoas que estão próximas, elas têm que saber lidar com essas pessoas que estão em processo de negação. Não adianta você querer empurrar de goela abaixo para essa pessoa, que assim, ó, a pessoa foi embora, não existe mais, não é assim que a gente vai lidando. Mas explicando para essa pessoa e estando ali para consolar ela, porque em momentos nesse período da negação, ela vai entrar nesse desespero que eu falei para vocês. Então, uma hora ela vai estar negando, outra hora ela vai voltar para a realidade, daí ela vai cair nesse desespero. E muitas vezes ela precisa desse acolhimento da outra pessoa, de estar ali. E lembra que eu falei hoje, até eu fiz um vídeo hoje e postei, né? Muitas vezes a gente não precisa falar, a gente só precisa estar presente, dando suporte para aquela pessoa. Bom, gente, o segundo é o anseio e a busca da figura perdida. Muitas vezes isso também pode ser aquela questão da raiva, sabe? A pessoa começa a ter raiva do que aconteceu. Ela começa a ficar irritada, achar que é culpa de alguém, ou ela começar a culpar a situação, começar a culpar tudo o que aconteceu. Então, o que é muito comum ela passar por esse processo? Então, essa realidade dela não ver essa pessoa querida, esse objeto de amor, é muito dura para ela. Porque ela saiu da negação e agora ela vai começar a querer buscar essa figura perdida. Ou seja, ela ainda tá aqui. Ela ainda tá ali na negação, mas tá indo buscar essa figura. Essa figura não existe mais. E vai ser cada vez mais doloroso para ela esse processo. Porque ela vai atrás da figura, desse objeto de amor, e ela não vai encontrar. Por isso que eu digo, nenhuma pessoa consegue fazer essa substituição nesse momento. Porque a pessoa não vai aceitar outra pessoa, a não ser aquela que não tá mais com ela. A realidade de não ver a pessoa querida viva realmente é muito dura para ela. Então, o corpo precisa realmente colocar toda essa dor para fora. Ah, eu preciso ficar fechada, não posso chorar, não posso demonstrar nenhum tipo de emoção. Não, gente, cada pessoa processa o luto de uma forma. Tem pessoas que ficam muito quietas, tem pessoas que choram durante muito e muito tempo. Tem pessoas que têm algum outro tipo de mecanismo de defesa, tentam ficar nessa negação por muito tempo, tá? Até que ela vai caindo nessa realidade aos poucos de que, olha, essa pessoa realmente não existe mais, ela não está mais aqui com a gente, tá? Então ela precisa colocar toda essa dor que ela começou a sentir agora, de ela saber assim, não, a pessoa não existe mais mesmo. Terceiro, tá, gente? Eu falei que são 5 aqui, mas na psicanálise a gente sempre fala de 4, diferente da psiquiatria, como eu falei pra vocês, que são 5. Vou falar depois da psiquiatria bem por cima, tá? Tô entrando mais na abordagem da psicanálise. Então, a terceira é a dor profunda e o desespero. Porque como ela foi atrás dessa figura perdida e não encontrou, lembra que eu falei? Ela entra nesse desespero, ela entra nessa dor insuportável. Ou seja, eu não consigo encontrar essa pessoa. E ninguém consegue substituir o que ela significava pra mim ou o que ela era pra mim. Mesmo tu tendo uma ligação com uma outra pessoa igual tu tinha com ela, tá? Ninguém consegue fazer essa substituição, assim, do objeto de amor que a pessoa perdeu. Então, geralmente essa fase, ela costuma aparecer lá quando a pessoa vai passar no velório ou no enterro. Porque daí o que acontece? Essa pessoa vai ter que encarar essa realidade de uma forma ou de outra. Como? No velório, o que a pessoa faz? Algumas pessoas deixam, né, a pessoa à vista, assim, para as pessoas se despedirem. Outras pessoas não deixam, então vai ser o enterro. Então ela começa a assimilar
que realmente não tem volta. Ou seja, tá perdido. Não adianta, não há nada que eu faça que essa pessoa não vai voltar. Essa, eu diria que é uma das partes mais trágicas do processo. Porque quando a pessoa entra nesse desespero, o que aconteceu? Ela simplesmente caiu mesmo nesse buraco da realidade e viu que não há o que fazer. Que não tem o que fazer, a não ser ela sentir todo esse processo. Ou seja, ela começa a assimilar que ela vai ter que suportar, que ela vai ter que lidar com essa dor da perda. Com essa dor profunda da perda que ela teve. Então, assim, muitas vezes nos primeiros momentos ali, logo depois do velório e do enterro, o que vai acontecer? Essa pessoa pode entrar num desespero muito grande se ela começar a frequentar lugares ou ter situações, estar em situações que eram muito comuns entre ela e essa pessoa que se foi. Aí sim também vai entrar nesse desespero, porque vamos dizer, ela toda quinta-feira ia pro cinema com a pessoa, tá? Uma amiga, ou pai, a mãe, não sei, independente de quem seja. Toda quinta-feira ela ia pro cinema. Se ela for pro cinema, ou se de repente ela for na quinta-feira, sabe? Essas questões muito assim que a gente pensa, mas isso não tem nada a ver. Tem. Porque a pessoa vai relembrando os momentos que ela tinha com essa pessoa. Aí, por exemplo, entrou no cinema e entrou em desespero. Vai entrar. Então, se ela começar a entrar nessas situações e nesses lugares onde ela frequentava com essa pessoa, onde ela estava, ela vai entrar nessa dor muito profunda da perda mesmo. E o quarto, gente, por isso que a gente diz que esses são os desesperos dos primeiros dias. Porque é inevitável a gente pensar assim, ela nunca mais vai entrar em tal lugar. Claro que ela vai em algum momento ou outro. Mas vamos estar preparados também para quem está com essa pessoa, que ela pode, passou um ano já da perda dessa pessoa, ela voltou em tal lugar e ela entrou nesse desespero. Ela pode entrar? Pode sim. Porque ela pode voltar a lembrar. Combinado? O quarto, gente, e último, na perspectiva da psicanálise, tá? A reorganização, ou seja, dessa dor, e a reelaboração. Que é o quê? Por fim, chega o processo da pessoa tentar organizar a vida para continuar seguindo, mesmo após a morte dessa pessoa querida, desse ente querido. Dependendo, como eu falei para vocês, do vínculo que essa pessoa tinha com quem faleceu, pode durar esse processo de reorganização e de reelaboração durante anos, tá? Sabe, tem situações que acontecem que a pessoa, por exemplo, perdeu alguém e passa 3, 4 anos, ela continua naquele processo de se reorganizar ainda pela perda. Gente, lembra que eu falei lá no início pra vocês que eu ia dizer do filme? Eu já vou contar pra vocês, porque esse processo aqui dura muito, mas muito tempo mesmo, tá? Então, no que tange os 5 estágios lá da psiquiatria que eu falei pra vocês, aqui a gente falou sobre a perspectiva da psicanálise, como que o Freud via essa questão aqui do luto. Mas, analisando também essa perspectiva por esse lado da psiquiatria, a gente vai falar desses também, que são os 5. Que é a negação e isolamento. A mesma coisa, a pessoa vai negar a morte daquela pessoa. Por quê? Porque ela não vai conseguir lidar com aquela dor. Segundo, a raiva. A raiva ela vai surgir para ela poder aceitar o que está acontecendo. Isso é uma reação natural, Amanda, completamente natural. Muitas pessoas, a grande maioria, vai sentir essa questão da raiva. Certo, gente? Vai ter raiva, vai culpar às vezes outra pessoa, porque ela vai sentir que foi
uma injustiça o que aconteceu com aquela pessoa que foi embora, tá? Ou até mesmo com ela, tipo, uma injustiça ela ter saído da minha vida dessa forma. Terceiro, gente, é a barganha. O que é a barganha? Aqui a gente tem a diferença lá dos estágios da psicanálise. É a hora que a gente começa a tentar, meio até parece surreal, assim, que a gente começa a tentar fazer uma negociação para que essa pessoa volte. Essa pessoa não vai voltar. Ou a gente, principalmente se essa pessoa tá sofrendo de alguma doença, mas ainda não faleceu, a gente começa a fazer essa barganha, essa negociação. Se a pessoa ficar melhor, eu vou fazer isso. Sabe, esse jogo assim de eu faço se mudar a situação dela. Mas isso não acontece, né, gente? Mas é completamente normal. Tem coisas que a gente não consegue compreender completamente em relação à nossa psique. O quarto aqui é a depressão. Lembra que eu falei que o quarto que seria o terceiro lá é a dor profunda e o desespero. Aqui é a depressão. Aqui essa pessoa vai entrar naquela tristeza profunda, vai ficar depressiva mesmo, vai tentar se isolar. E ela vai tentar se afastar das outras pessoas e do que faça lembrar aquela pessoa. Os locais, os lugares que eles iam, os momentos que eles tinham juntos. Isso é que vai acontecer. Porque quando essa pessoa revive esse momento, ela vai ficar cada vez mais triste, certo? Então é a depressão. E o 5 é a aceitação, que é lá, como eu falei pra vocês, que é a reelaboração e a reorganização, que é o quarto na psicanálise. Que é o momento de aceitar, olha, realmente o enlutado vai chegar e vai, olha, aconteceu isso, eu vou ter que aceitar de uma forma ou de outra, mesmo eu ainda sofrendo, eu vou ter que seguir em frente de alguma forma. Por isso que quando as pessoas estão em luto, é muito importante, às vezes, elas terem apoio de outras pessoas. Ou então, elas estarem com acompanhamento profissional, gente. Certo? Para a pessoa conseguir entrar nesses estágios e sair desses estágios. Certo? Aí, quando a pessoa entra nesse período de aceitação, o que vai acontecer? Ela vai começar esse processo de cura. Ou seja, eu vou entender que isso aconteceu, essa pessoa eu continuo amando ela, mas ela não está mais aqui comigo, ela não existe mais. Mas ela tem um lugar especial comigo no meu coração, onde quer que seja. Então, gente, falei pra vocês... Contei aqui os 4 estágios pela perspectiva da psicanálise, falei pela perspectiva da psiquiatria, né? Que foram essas últimas, que são as 5. E agora eu vou contar aqui pra vocês, mais ou menos, e depois vou falar aqui o nome do filme. Existe um filme que, na verdade, o início do filme a gente pensa que nada tá acontecendo. Sabe aquele filme que te deixa com a cabeça completamente embolada? Então, no final do filme tu pensa, gente, não acredito que isso aconteceu. O filme é um casal que vai pra um camping, vai acampar com um trailer, tá? É o casal e a filha e o cachorrinho deles. Quando eles chegam lá, eles dão o nome deles, entram no lugar, né? E vão começar a acampar e dizem, a gente tem uma filha, o nome dela é essa, ela tem tantos anos de idade. E vai se passando o filme e eles vão fazendo amizade com outro casal que está tentando engravidar. E esse casal também tá ali pra passar um tempo sozinho, pra se curtir, pra tá ali de férias. E aí, o que vai acontecendo? Chega uma hora que a mulher fala assim, a minha filha sumiu, a filha deles sumiu. Aí ela chama a polícia, faz um rolo, gente. Eu só sei que as pessoas começam a ir atrás dessa criança, dessa menina. E vai se passando ali o filme, eles vão tentando achar culpados, lembra da raiva?
que seria o outro casal. Eles vão tentando fazer uma barganha no sentido de que o que vocês querem para devolver a minha filha? O que a gente devolverem a minha filha, tá? E aí, o que acontece realmente no filme? A questão é que essa menina não existe. E por que ela não existe? Porque ela morreu há muito tempo atrás, quando ela tinha uma certa idade, acho que uns 6 ou 7 anos. Ela morreu de afogamento, então eles estavam acampando exatamente, olha aí o que eu falei pra vocês, no mesmo local, fazendo as mesmas situações, eles estavam acampando e a menina foi nadar no lago e morreu afogada. Só que eles não conseguiram aceitar, ou seja, eles nunca conseguiram passar por esse espiral do processo do luto. E o que acontecia? Eles viviam como se a filha existisse ainda. Tudo, colocavam prato na mesa, colocavam vídeo dela falando, falavam para as pessoas que ela existia. E aí, o que acontece, né, durante ali o filme? Eles começam a desconfiar que algo tá acontecendo e eles ligam pro irmão do cara, do pai da menina. E ele fala, olha, essa menina já morreu, ela não existe mais. E eles, na verdade, eles entram num surto um surto psicótico que eles compartilham essa questão, assim, da menina não ter morrido. Por isso que eu falei ali pra vocês que é folie d'oie. Acho que é uma coisa assim, folie d'oie. É uma coisa, eu não sei, gente, falar muito bem francês, mas acho que é algo assim. E aí, eles chamam o quê? Um psicólogo? Não, então aqui a situação tá muito mais complicada do que a gente imagina. E o cara vai conversar com eles e vai falar sobre esses processos do luto e vai começar a contar a história, porque eles precisam aceitar e voltar para essa realidade de que não existe mais essa filha, de que ela não vai voltar, que eles não têm mais ela. Entende? O nome do filme, gente, contei mais ou menos assim, mas vendo, é muito bom, se chama Procura-se. Procura-se. Tá? Os dois atores são dois atores até conhecidos, só que eu não vou saber o nome deles, tá? Mas o filme é muito bom. E é exatamente essa questão, esse processo de luto e esse processo de psicose que eles entram, que eles compartilham. Eles dizem que é uma loucura compartilhada até. Que um vai acreditando e vai alimentando o outro, dizendo, ela existe, ela tá aqui. Eu sei que ela tá aqui, nada aconteceu. Tudo, a gente age como se a criança existisse ainda, como se essa menina existisse. As outras pessoas pelo desaparecimento da filha, que não tá mais ali. E olha, gente, o filme tem muito mais coisa ali envolvida, tá? A gente vê muitas coisas que vão acontecendo em relação à mulher, em relação ao cara, em relação ao policial que vai investigando, porque ele também já tinha perdido um filho, então tem bastante questão de luto ali. É muito bom. Procura-se o nome do filme. Aconselho a ver, que é ótimo. Eu acho que tem no catálogo da Netflix, tá? Se eu não me engano. Se não, no Telecine eu sei que tem, que às vezes passa, mas acho que na Netflix tem também. Minha gente, tem alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida? Se ficaram, me pergunte. Sei que é um tema mais pesado a gente falar sobre isso, principalmente se a gente tá em algum luto recente também. Espero que vocês tenham gostado. Falei pra vocês que a live não fica gravada aqui, mas depois ela fica na íntegra lá no canal do YouTube Psique da Criança. Vejo vocês na semana que vem. Um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço apertado, um excelente final de semana. Até quinta-feira que vem. Fiquem bem. Beijo.